Olá, então a gente vem falando aí, né, ano eleitoral e muitas questões e mostrando, enfim, né, o que o brasileiro, qual que é a prioridade, né, do brasileiro, e o brasileiro sabe muito bem o que é a prioridade, né, para o nosso país. E uma pesquisa do Ibope Inteligência, aí, faz pouco tempo que saiu, mostra, né, realizada com os brasileiros aí, em diferentes regiões do país, mostra que os principais problemas do Brasil em 2017 foram desemprego, corrupção, saúde e segurança pública. Então, tendo por base isso aqui, qualquer governante, qualquer político já poderia se basear nessa pesquisa, né, aprofundar esses dados, mas enfim, já tem uma ideia do que precisa, do que o brasileiro necessita, né, para trabalhar, para viver, enfim, para levar a sua vida. Então a gente vê que muita coisa se faz, mas muita coisa, na verdade, não é o que precisa ser feito, né? E a gente está num ano de eleições e algumas prioridades têm que ser destacadas, né? E aqui o cidadão já está apontando o caminho. Se pegar na mesma linha, a Confederação Nacional da Indústria já mostrou também qual que é o caminho a ser seguido pelo representante político, né? Quando o assunto se trata de indústria, que é diminuir a carga tributária, menos burocracia, né? Segurança também entra aqui, porque hoje em dia não tem como trabalhar, não tem como tu entregar uma carga que vai ser saqueada, roubada, né? Então, acho que a questão não é necessariamente o brasileiro, né? Talvez seja uma pequena fatia de brasileiros, mas em sim o foco daquilo que se faz hoje no Brasil para resolver os problemas. E aí me leva a pensar o seguinte, que de repente tudo que está sendo feito não tem a prioridade do cidadão, das necessidades do cidadão, né? E isso nos leva para um caminho distante daquilo que o cidadão está apontando como sendo o prioritário, né, para o desenvolvimento do país, da vida dele, do trabalho, né? Então quer dizer que está exposto, ó, o que o brasileiro quer, o cidadão quer? Ele quer trabalhar, ele quer menos corrupção, ele não é favorável à corrupção, ele quer mais saúde, ele quer segurança. Se nós tivéssemos se o papel do Estado contemplasse essas questões, o brasileiro estaria, dentro dessa lógica, satisfeito, entende? Então, quer dizer, falta realmente foco naquilo que se faz. E tudo que se faz, de repente, não está considerando aquilo o principal da questão, que é o quê? O que o brasileiro realmente precisa para viver, né? Então, esse é o ponto que de repente não está sendo tratado. O que ele precisa, né? E quando essas pesquisas apontam isso deveria servir de base para os políticos, para a classe política, para presidentes, deputados, senadores, né? Para formular e para conduzir as suas ações dentro do ambiente político, né? Mas, pelo visto, não é isso que acontece. A gente vê aqui no Rio Grande do Sul que o governo faz uma mirabolância, né, um monte de coisa, mas, por exemplo, na questão da dívida, ele vai resolver a dívida por um outro caminho que não é brigando por aquilo que o Rio Grande do Sul deveria receber da União, né? Mas ele vai criar uma outra dívida, ele vai se desfazer de bens públicos, ele vai, enfim, vai achar um monte de maneiras, mas maneiras que não chegam no ponto central da questão, né? E assim me parece que acontece com um monte de coisas. Então, enquanto a prioridade não for as necessidades do cidadão brasileiro, as coisas nunca vão dar certo. Ou vão acontecer do jeito que acontecem hoje, né? Vão se desviando do caminho, e a segurança é um caos, a gente beira um caos social, essa é a verdade, porque a nossa segurança, não é que o problema não tem investimento em segurança, faltam profissionais nessa área, faltam recursos para a área da saúde, em todos os municípios esse é um problema, né? Então, ao invés de se aumentar o recurso, se tira cada vez mais, se passa a responsabilidade para os municípios,
mas ao mesmo tempo não vem uma soma, quantia necessária para suprir essas demandas. E o dinheiro existe, porque se paga muito imposto nesse país. Quer dizer, muito imposto se paga. O Brasil paga imposto sobre imposto, imposto. Imposto esse que vem inviabilizando o sistema produtivo. Nós chegamos no limite, não tem mais o que fazer, não tem mais como passar para frente a carga tributária. Quer dizer, não existe mais, não tem mais saída, né? Tem que mudar a configuração de todo o sistema político, econômico e social do país. E quando não se atingir as questões prioritárias, que é aquilo que a população levanta, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, e se a classe política, que é o representante, que lida com isso, não se sensibilizar e principalmente não tiver força necessária, consciência de que é preciso mudar e de que do jeito que está sendo feito não vai levar a lugar nenhum, né? Tanto a realidade de municípios como estados e Brasil, né, como um todo, quer dizer, a gente vai continuar se arrastando, né, sucumbindo dia a dia, empobrecendo, vendo as pessoas passando fome, pessoas se marginalizando, né? Isso que a nossa realidade ainda não é das piores, considerando o Alto Uruguai aqui, mas tem muito o que fazer, porque a gente não consegue andar na questão da logística, na questão da saúde, nisso que as pessoas estão dizendo, na questão da segurança, né? Então, temos muito o que fazer aí. É isso aí.